Até onde nós podemos acreditar em um relato quando ele é mandado por uma pessoa? E se ele é mandado por uma pessoa que você confia e ele é assinado por 8 testemunhas? Vocês se lembram dos caçadores de alma, não? Hoje, atendendo a pedido de vocês, nós voltamos com a playlist dos caçadores. E hoje esse relato foi enviado por eles, assinado por 8 testemunhas envolvidas num baile que ocorreu em um lugar muito misterioso. Um baile em Sete Além. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Voltando à playlist dos Caçadores de Alma, que vocês tanto pediram para que nós retornássemos, eu recebi o caso Eduardo. Para quem não sabe sobre os Caçadores de Alma, dê uma pesquisada nessa playlist que está aparecendo agora no vídeo para vocês. São garotos e garotas espalhados pelo país que me mandam relatos que eles investigam referentes a Sete Além ou aquela misteriosa lenda urbana ligada a uma garota chamada Alma, que tem um ritual, vocês devem se recordar, muitos canais já falaram dela, nós somos o primeiro. Enfim, o relato de hoje é o relato do Eduardo. Mas antes, você já sabe, inscreva-se e ative as notificações, toca o sininho que isso me ajuda demais. Curta, comente e compartilhe o conteúdo deste canal, principalmente este vídeo. Leia a descrição e assista as playlists e vê com calma tudo que nós colocamos ali de recados. Siga a gente nas redes sociais, é muito importante que você esteja ali conosco, participando. E agora tem uma novidade, nós temos um canal e um grupo no Telegram. O pessoal tá lá, tem bastante gente e tá todo mundo falando comigo. Nós estamos o dia inteiro conversando sobre Sete Além em relatos. Então é muito bacana se você estiver lá. Eu te convido para você participar conosco no canal e no grupo. E por último, mas não menos importante, é essencial que você envie um e-mail com o seu relato para o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Pode também mandar um e-mail para a gente conversar, não tem problema. E por último, o recadinho assim rápido que eu não posso esquecer é: você que já comprou a sua boneca Alminha, me manda uma foto, você com a boneca, e me autoriza que eu ponho aqui no canal, para mostrar quem são os novos amigos da Alminha, não é? Bom, vamos ao relato de hoje, que está no mínimo assustador. São os Caçadores de Alma e esse é o caso Eduardo. Luciano, como vai? Seguimos firme na busca por casos sobre Sete Além e a presença da menina Alma. O caso que eu vou contar agora tem várias testemunhas e aconteceu no baile de formatura de uma escola do ABC Paulista, no fim de 2019. O rapaz que nos contou o relato se chama Eduardo e ele estava no 3º ano do ensino médio. Ele estuda em um colégio particular que teve viagem de formatura e baile. Enquanto alguns colégios têm ou um ou outro, o dele teve os dois. A turma de melhores amigos dele era formada por mais 4 caras. Tiveram um último ano escolar bem legal e interessante. Eduardo nos contou que arrumou uma namorada na sala de aula e mesmo ela seria a sua companheira de dança no baile. Cada um do baile pode levar uma madrinha, né? Dos outros 4 amigos, apenas um não tem namorada. E a turma brincava que ia arrumar uma namorada para ele. O cara, esse que não tem namorada, parecia não gostar dessa brincadeira. Vamos chamar esse cara de Joaquim. Uma noite, o Joaquim chamou os amigos para beberem na casa dele. Há uma espécie de depósito subterrâneo, tipo um porão, só que não é.
que eles usam para fazer festas e jogar, e os pais do Joaquim usam para guardar coisas. Foram todos lá e beberam muito, mesmo não podendo legalmente beber. Na hora de ir embora, Joaquim exigiu que Eduardo ficasse. Todos foram embora, mas o rapaz obedeceu e ficou. Todos saíram e então Joaquim pegou mais bebidas e os dois beberam muito. Na hora de ir embora, Joaquim subiu as escadas na frente e Eduardo atrás, e o rapaz não se lembra muito, o Eduardo não se recorda, mas ele caiu da escada. Joaquim não conseguiu fazer nada e Eduardo teve uma luxação no tornozelo. Graças a Deus foi só isso. Ele teria, na verdade, que ficar imobilizado entre 6 a 8 semanas. Assim, Eduardo perdeu a viagem de formatura. Mas não perderia o baile, porque já teria tirado a tala. Geralmente o baile é bem mais para frente mesmo. Eduardo continuou indo à aula, mesmo com o incômodo da perna imobilizada, mas nada tão grave, até que teve o dia da viagem. Quando a turma voltou da viagem, estavam todos estranhos. O clima estava muito esquisito. Eduardo estava empolgado em saber que logo ficaria livre da tala e, algum tempo depois, eles teriam o baile. Infelizmente, ele recebeu um balde de água fria, quando sua namorada terminou com ele e disse que não iria mais no baile com ele. Ela disse que estava avisando antes para que ele pudesse exatamente arrumar outra parceira, outra madrinha. Eduardo entrou em grave depressão e faltou vários dias na escola. Através de uma simples busca nas redes sociais, Eduardo descobriu uma mensagem até certo ponto interessante. Ele ficou sabendo que há uma brincadeira sinistra de algumas pessoas que consiste em contar um pecado e usar a hashtag Alma7Além. Assim, ele viu uma postagem de seu amigo nas redes sociais, uma postagem do Joaquim. Aparentemente o Joaquim tentou fazer o ritual e contou um pecado. E a mensagem do Joaquim era mais ou menos assim: Alma7Além, Alma7Além, Alma7Além. Eu embriaguei e empurrei um amigo da escada de propósito, para ele não ir na viagem de formatura e eu poder pegar a namorada dele. Agora, eu e ela estamos namorando em segredo e ele está em depressão. Joaquim havia acabado de postar aquilo. Essa postagem ficou no ar por alguns minutos, mas aparentemente o garoto deve ter se tocado que aquilo era uma espécie de confissão quase criminosa, por isso ele apagou a postagem. Mas Eduardo leu. Eduardo confrontou seus amigos, pressionou a ex e descobriu que esse era o verdadeiro motivo de todos estarem estranhos depois da viagem. Realmente, Joaquim aproveitou a ausência de Eduardo e, de caso pensado, desde o primeiro minuto da viagem, ele ficou dando em cima da namorada do amigo, insistindo muito até conseguir ficar com ela. Eles, inclusive, acabaram passando 2 noites juntas sem que os monitores da viagem descobrissem. Eduardo pressionou a ex-namorada, que contou que estava arrependida, mas que não tinha como voltar no tempo e que, após a festa de formatura, ela terminaria também com Joaquim. E ela até gostaria de voltar com Eduardo. Bom, Luciano, o Eduardo contou que não ficou com o coração em paz. Quem ficaria? Na verdade, ele confessou que ficou possesso de ódio. Assim, ele pesquisou tudo o que podia sobre essa tal Alma7Além e até o assunto 7 Além, que ele nunca tinha ouvido falar. Por fim, ele fez todos os rituais possíveis que se encontram na internet. Fez de tudo para entrar em contato com essa tal de alma. Ele disse que absorveu todo o conteúdo possível e somou isso ao ódio que ele estava sentindo. Que o ódio dele era um verdadeiro motor para tudo. Isso tudo Eduardo contou para os nossos amigos que se intitulam Caçadores de Alma. Foi assim que, numa noite sem dormir e depois de ter feito todos os rituais existentes na rede,
todos os pactos possíveis, Alma falou com Eduardo na madrugada. Ele disse que não tinha dormido ainda e que de repente as luzes do seu quarto piscaram e apagaram. A TV e o notebook também. Ele se levantou rápido, mesmo com o impedimento da perna, e tentou abrir a porta, mas não conseguiu. A porta não abria. Ele bateu e gritou pelos seus pais, gritou pelo seu irmão, mas ninguém veio socorrê-lo. Então, ele ouviu uma voz doce e meiga vindo da sua cama. Quando ele se virou, havia uma pessoa embaixo do seu edredom. A pessoa estava de joelhos na cama e só dava para ver o formato dessa pessoa, a silhueta. Era como se ela não quisesse que ele a visse. E ele não quis arriscar puxar o edredom, claro. Ele falou que essa pessoa disse algo assim. E lembre-se, esse diálogo, Luciano, nós anotamos da boca do próprio Eduardo. Você me chamou, mas está com medo agora. Ele disse que estava realmente apavorado, arrependido, que ele tinha totalmente se arrependido amargamente de tudo que ele tinha planejado, que ele não queria mais se vingar da namorada nem dos amigos, ele só queria a mãe dele. Mesmo assim, a Alma lhe falou: não caia nessa de se sentir com medo. Se você se desestabilizar, eu vou embora, porque sua vibração será de medo e afastamento, e não mais de aproximação e amor. Nessa hora, o Eduardo estranhou e falou: amor? Eu estou sentindo amor agora? Ela respondeu: não, você está sentindo ódio. Mas amor, ódio, tanto faz, dá na mesma. O importante é que você não deve sentir medo. Eduardo disse que se concentrou, respirou fundo e parou de sentir medo. Então a Alma falou assim: isso mesmo. Vai dar tudo certo. Você só precisa se deitar aqui comigo agora. Só não pode me descobrir. Deite-se por cima do edredom e eu fico deitada por baixo. Vamos passar essa noite juntos. Tremendo, Eduardo disse que fez isso. Foi devagarinho para sua cama e deitou. Tentou controlar o medo ao máximo. Quando o medo vinha, ele lembrava da raiva que estava sentindo e pegava coragem para permanecer ali. Ele disse que com isso, estranhamente, foi pegando no sono. Foi quando ele sentiu mãos geladas e ásperas passando a mão na testa dele, fazendo cafuné, até ele dormir. No dia seguinte, sua perna estava 100% curada. Já estava para tirar mesmo a tala, antecipou alguns dias. Ele voltou para a aula e teve uma semana incrível. Todos estranharam a presença dele, como ele estava bem. As pessoas disseram que ele estava até mais bonito. Eduardo conta que as pessoas que nunca haviam falado com ele na escola vieram conversar e ele esnobou os amigos dele e conversou com essas pessoas novas, as pessoas mais bonitas da escola, e que ela, a ex dele, quis voltar com ele naquela semana. Queria voltar e ir ao baile com ele, mas ele ignorou, pois estava se sentindo estranhamente seguro. No dia do baile, a ideia era que os casais ficassem em uma fila, no backstage do salão, e fossem chamados nome a nome para irem ao meio do baile, e lá fariam um círculo e depois dançariam. Todos estavam na fila, a maioria acompanhado ou por colegas da classe ou por namoradas. Muita gente tinha ido com primos, pessoas de fora da escola, usando como para algum parente, isso é normal. Eduardo disse que chegou por último e ficou no fim da fila sem acompanhante. A professora disse que ele não poderia entrar sem uma acompanhante, mas que ela chamaria o nome dele, em respeito a ele ter se formado, que o nome dela ia colocar no final da lista para não quebrar a corrente de casais, como consideração. E se ele quisesse, ainda assim, ele poderia chamar alguém para dançar com ele antes da professora chamar, assim, nesses últimos minutos. Que era apenas uma valsa de formandos, depois todo mundo ficaria livre para dançar com quem quisesse. Tudo muito antiquado, mas foi o que o comitê de formatura, junto com os pais, decidiram para aquele ano. Na hora, um a um foi sendo chamado e foi entrando e sendo aplaudido pelos parentes. A professora, então, no final da lista, chamou o nome do Eduardo.
Nesse momento, ele pensou em não entrar mais, ficou chateado. Mas ele ouviu um sussurro doce em seu ouvido dizendo: entra, pode entrar. Ele se sentiu seguro, obedeceu essa voz e invadiu a pista de dança. Quando ele entrou sozinho, a professora ficou contrariada. Todos ficaram olhando para ele, pois ele estava sem par. E ao invés dele ficar do lado do último casal, ele se posicionou bem no meio do círculo. Eduardo olhou para os seus amigos e sentiu que aquela era a sua vingança. Ele olhou no olho de cada um dos seus amigos que não contaram para ele as coisas, e olhou até no olho do próprio Joaquim e da sua ex-namorada. Todos estavam se sentindo culpados. Havia até um olhar de pena. Eles estavam sentindo culpa, mas ao mesmo tempo um pouco de pena do próprio Eduardo. Nisso, antes que a música começasse, e agora vamos dizer a descrição exata dita por Eduardo, Luciano. A mesma descrição que os amigos do Eduardo, que são testemunhas desse relato, e o próprio Eduardo disseram. Eles sentiram que houve um descolamento das pessoas. Imediatamente, os 4 amigos do Eduardo, o Joaquim mais 3 amigos, mas os seus pares, que no caso do Joaquim era a ex-namorada do Eduardo, e os pares dos outros 3 amigos, sentiram esse descolamento e sentiram que foram transferidos para outro lugar, um outro baile em Sete Além, como uma visão compartilhada do inferno. Sumiu todo mundo. Estavam em outro salão, um salão totalmente vazio, onde apenas aquelas 9 pessoas estavam. Os 4 casais, mais o Eduardo. Tudo estava em silêncio. Eduardo notou que eles estavam tentando sair e correr, mas os pés deles pareciam colados no chão. Só Eduardo conseguia se mover. Pensou em ajudar os amigos, mas subiu uma fumaça branca do chão e uma luz muito forte brilhou no fundo do salão vazio. Deu para todos os jovens notarem que aquele salão com a luz não era o salão do baile. Estava todo destruído e velho, cheio de mofo e teias de aranha. Do fundo da luz veio caminhando o que todos descreveram como a mulher mais bonita que eles já viram. Na verdade, uma moça com cerca de 18 a 22 anos. Ela veio andando devagar, pé ante pé. Só era possível ouvir os passos dela se aproximando. Ela chegou até Eduardo, o beijou, em seguida começou a dançar uma valsa com ele. Eduardo disse que não conseguia evitar, sua vontade estava dominada. Os demais não conseguiam desviar o olhar daquela mulher linda e assustadora ao mesmo tempo. Depois, ela se virou para os 4 casais e falou assim: dancem, dancem agora. Eles não queriam dançar, mas a voz dela era doce, suave e ao mesmo tempo ameaçadora. Eles não foram obrigados, mas ao mesmo tempo não conseguiram evitar. Deram as mãos e começaram a dançar. Eduardo e ela pararam de dançar e admiraram os 4 valsando. Depois de cerca de 1 minuto, ela disse: parem. Todos pararam. Ela disse: de joelhos. Todos soltaram as mãos e ficaram de joelhos. Então ela se virou para Eduardo e falou assim: eu sou Alma. Você me chamou, eu vim por você. Mas eu não lhe sirvo. Vocês me servem. E mais de vocês ainda vão me servir. O que quer que eu faça com eles agora, Eduardo? Eduardo disse que sentiu vontade de pedir para ela castigar todos, mas no fundo ele ficou com dó, ele conhecia todo mundo há muito tempo. E ele falou para ela: deixa a gente ir, deixa a gente ir embora. A Alma riu e falou que sabia que ele era um covarde e que a vontade dele era dela, a vontade dela era arrancar o intestino de todos, inclusive do Eduardo. Mas que agora a vida deles já estava estragada mesmo por essa experiência, então ela já havia feito um bom estrago na cabeça de todos. Joaquim e a ex-namorada de Eduardo ficaram pedindo perdão. Os outros amigos também choraram e pediram para ir embora. Alma, então,
passou por todos que estavam ajoelhados e alisou a cabeça deles, bem devagar. Até as meninas que acompanhavam os garotos e não tinham culpa de nada. E a ex de Eduardo também confirmou para a nossa equipe que Alma é fantasticamente linda. Alma beijou Eduardo e disse que iria embora e que eles nunca mais se veriam e que eles jamais pisariam novamente em Sete Além. A luz no fim do salão foi ficando intensa e forte e branca e tomou conta de todo o lugar. Então eles ouviram um zumbido muito alto e fecharam os olhos. Quando a luz normalizou, estavam ainda todos no baile da escola, todos no momento da entrada do Eduardo, como se somente tivessem passado 2 segundos. Todos se olharam e começaram a se sentir mal. Eduardo foi o único que não passou mal nessa hora e saiu ileso do salão. Mas os 4 casais começaram a dançar a valsa e em seguida enjoaram, pararam de dançar antes do término da música e correram para o banheiro. Vomitaram e tiveram diarreia por toda a noite. Os sintomas foram de virose, essas viroses muito fortes, ou de uma infecção alimentar severa. Durante os dias que se seguiram, todos, menos o Eduardo, tiveram forte alergia na pele, com pústulas virulentas saltando pelos poros e infeccionando tudo com muito pus, amarelado e esbranquiçado. Dias depois, todos se reuniram e pediram desculpas novamente a Eduardo. Tentaram entender o que tinha ocorrido, se tinha sido uma ilusão, droga, alguma coisa assim. Eles nos contaram, contaram para os caçadores de alma, por meio de um conhecido em comum de um dos amigos do Eduardo. Todos eles retornaram à amizade. Eduardo não guarda mágoas, mas não retornou mais com a ex. Joaquim continua sem namorada e aparentemente todos os outros relacionamentos da turma, dos outros casais, também terminaram e todos estão solteiros agora. Todos que nós, os caçadores de alma, entrevistamos para montar esse relato para você, Luciano, terminaram seus depoimentos com a mesma informação. Preste atenção. Todos estão profundamente deprimidos, porque eles nunca mais terão a chance de ver Alma. Todos estão violentamente apaixonados por Alma. Todos estão pensando nela o tempo todo e não conseguem parar. Inclusive, 2 das 4 garotas que eram namoradas dos rapazes da turma também estão apaixonadas por Alma. Mas eles sabem que, como ela mesma disse, eles nunca mais a verão. E essa dor eles terão que carregar pelo resto da vida. É isso, Luciano. Nós somos os Caçadores de Alma e esse foi o relato do caso Eduardo. Até o próximo relato. E então, pessoal, o que vocês acharam deste, que deve ser o 5º relato dos Caçadores de Alma que eu publico aqui? Gostaram? É importante dizer que os Caçadores de Alma me falaram, eu pedi, na verdade, quando eu li esse relato faz alguns meses, eu mandei uma perguntinha para eles, pedi para eles descreverem Alma, não os caçadores, porque eles não viram, mas para a turma do Eduardo. Demoraram uns 4 dias e eles me mandaram um e-mail interessante dizendo que cada um descreveu de um jeito: loira, negra, ruiva, mestiça, alta, baixa, mais magrinha, mais cheinha. Não é interessante? E é isso, pessoal. Agora eu aguardo o seu relato e já te dou certeza que amanhã vai ter um relato muito bom que vocês vão adorar e sentir muito medo. E vocês já sabem, eu sou o Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.